parece ser só um texto de um acidente. Não entenda assim. Aqui foi uma tentativa de assassinato. Não tenha dúvida que Pedro pegou aquela espada e mirou. Olha, ninguém mira na orelha de ninguém. Ninguém acerta uma orelha. Não existe essa precisão. Naquela época não tinha. Ele deu para descerrar. Não tenha dúvida que foi uma tentativa de assassinato. Pedro deu para matar. Mas o reflexo do servo do sumo sacerdote era tanto que ele conseguiu desviar e pegou só na orelha. E é interessante porque esse texto aqui, ele fala para a gente de uma perda. Aparentemente é uma perda insignificante. Diga-se de passagem que este órgão, né, esse instrumento aqui, faz parte dos 5 sentidos do ser humano, a audição, é muito importante para a nossa vida diária. Sem a audição, falta alguma coisa. Você vê, você fala, você cheira, você toca e você escuta. Ele estaria com a audição comprometida. Foi uma perda, mas talvez para alguém fosse uma perda física. Ele ainda teria outra orelha. Ainda poderia estar escutando parcialmente, não sei. As pessoas que sofrem de deficiência auditiva que digam, né? Mas ali você tem o que aparentemente parece ser uma perda insignificante, só de um membro minúsculo do corpo. Na verdade não foi. A perda desse personagem foi muito maior do que você imagina. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? Primeiro, entenda-se o seguinte, claro, a Bíblia não deixa isso explícito, mas eu inclusive assumo a responsabilidade pelo que eu vou dizer aqui. Dada a história do povo israelita, não tinha como você ter um servo de sumo sacerdote que não fosse levita. Para os irmãos lembrar, levita era uma tribo, né, um dos filhos de Jacó, e esse povo foi o responsável por cuidar do tabernáculo. Eles não tinham direito à terra. A função deles, dos levitas, era cuidar das coisas do Senhor. Era o povo escolhido por Deus para tal. E você tinha os levitas, dos levitas vinha o sacerdote. O sacerdócio foi instituído no meio dos levitas. E dentre os sacerdotes, um apenas, da família de Arão, é que poderia ser o sumo sacerdote, o único com o direito de poder entrar no Santo do Santo, uma vez por ano, inclusive. Então você não tinha como ter alguém que servisse ao sacerdócio que não fosse levita. Mas, professor, isso está claro no texto contado. Só diz, o texto só nos revela que era o servo do sumo sacerdote. Mas, dada a história, isso é muito provável e plausível. Se é assim, se o servo do sumo sacerdote ele é levita, então era natural que ele aspirasse, que ele tivesse o desejo de chegar ao sacerdócio. Olha, a questão religiosa para o judeu é muito importante, mais importante do que qualquer coisa. Então era natural que o levita tivesse esse sonho, esse desejo, esse planejamento, esse projeto, que um dia chegar sacerdote. E se ele fosse da família de Arão, ainda mais, ele poderia chegar ao sumo sacerdócio. Veja que sonho, veja que expectativa, veja que esperança. E se você entender isso e voltar, por gentileza, lá para Levítico, capítulo de número 21, a gente vai ler, porque nós temos tempo. Levítico, capítulo de número 21. Dado que o servo do sumo sacerdote muito provavelmente era levita e poderia um dia ser sacerdote e até sumo sacerdote se fosse família de Arão, veja só, Levítico capítulo de número 21, o versículo de número 17 e o versículo de número 21 diz assim, versículo número 17 do capítulo 21 de Levítico: falarão dizendo, isso é Deus falando para Moisés, ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, em quem houver algum defeito, e defeito aqui entenda-se também a questão física, nenhum defeito se chegará para oferecer pão do seu Deus. Ou seja, ninguém que tiver defeito, inclusive físico, poderá servir ao Senhor como sacerdote. O versículo número 21 deixa isso também bem mais claro.
nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, de novo, entenda-se também o defeito físico, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Deus estava deixando muito claro na lei que o levita que tivesse algum defeito físico não poderia de forma nenhuma trabalhar, exercer as suas funções. Você consegue entender já que aquela perda ali não foi muito simples? Não foi só a audição que ele perdeu? Parece, segundo a lei, que ele perde muita coisa. Mas tem mais. João é enfático em deixar claro que não foi qualquer orelha que foi cortada. A orelha direita. Será que isso faz alguma diferença? Ele já perdeu uma orelha. Além de comprometer a audição, ele já estava perdendo algo da parte do seu corpo, um membro do seu corpo, que pela lei o tornaria defeituoso. E desde então, ele não poderia mais servir ao sacerdote. Olha, se você entendeu bem quando eu disse aqui que religião era algo muito, muito importante para o judeu, você entende que era o sonho de vida de todo levita servir ao Senhor. Glória. Ele não fazia isso por obrigação, ele fazia isso por amor, por voluntariedade. Ele queria servir a Deus. E ele estava em perfeitas condições e servindo ao seu sacerdote, aspirando talvez um dia ser um sacerdote, mas não importa. Ele já era levita, já tinha a responsabilidade de dever e fazia isso com amor de servir a Deus. E agora, com a perda da orelha, segundo o Levítico capítulo número 28, ele já não poderia nem sequer oferecer mais, fazer serviço. Mas fica pior, porque João diz que foi a orelha direita. E se você voltar algumas páginas de Levítico, lá para o capítulo 8, versículo de número 23, versículo número 24, se você puder me acompanhar. Levítico capítulo 8, versículos 23 e 24. Diz assim: E Moisés o imolou, o animal, o tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha, de qual orelha? De Arão, e sobre o polegar da sua mão, de qual mão? E sobre o polegar do seu pé? De qual pé? 24. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar ao redor. Eu não sei se você entendeu. Além de comprometer a audição daquele homem, além de agora ter um defeito físico, e ele agora sequer poder servir ao Senhor, porque estava na lei que ele não podia, o fato dele ter perdido a orelha direita acaba, aniquila, destrói, trucida todos os sonhos dele de chegar a ser sacerdote. Por quê? Porque para ser sacerdote o ritual era molhar o sangue, ele molhava o sangue e tocava na ponta da orelha direita, na ponta do polegar da mão direita e na ponta do polegar do dedo direito. Mas professor, ele ainda tinha o polegar do pé direito, certamente. Ele ainda tinha o polegar da mão direita, certamente. Mas iria lhe faltar a orelha direita. Não é por acaso que João deixa registrado que foi a orelha direita. Percebe que perda? Percebe o quanto aquele homem não perdeu? Imagine-se, naquela situação, eu acho, minha pastora, eu ouso dizer, e de novo me responsabilizo por isso, por essa afirmação. Eu acho que ele estava muito preocupado com a audição. Não estava. Quando ele se depara com aquela situação, a consciência, e ele diz assim: meu Deus, e agora? O sonho, o desejo, o anelo, o projeto, a expectativa de ser sumo sacerdote, de te servir melhor, Senhor, porque o sumo sacerdote poderia adentrar em lugares que não é vida, não. E de novo, eu ouso dizer, se ele fosse da família de Arão, ele poderia um dia servir no Santo do Santo. Imagine, a Bíblia não deixa isso claro, mas se foi assim, é mais sério.
Esse homem viu agora todo o desejo, todo o sonho que ele tinha ruir. Por causa da orelha direita cortada por Pedro. E aqui eu queria abrir um parênteses. Eu acho que já ficou claro que a perda desse homem foi demais, não foi? Porque às vezes a gente tem alguma perda física, mas essa perda física ela tem implicações e desdobramentos muito sérios. Cuidado que às vezes é as mínimas perdas que faz a gente perder muito mais. Esse homem entendeu isso. Não era só uma orelha, não era só uma audição comprometida. Era um sonho, um projeto, um planejamento, era muita coisa que ele estava perdendo, inclusive no quesito espiritual. Mas aí me deixa abrir esse parêntese. Pedro, justamente quem comete o ato, eu disse a você que foi uma tentativa de assassinato. Não tenha dúvida disso. De novo, ninguém mira na orelha de ninguém. Ele não mirou naquela orelha, ele mirou para decepar. E quem era Pedro? Eu tenho para mim que Pedro é um típico exemplo de crente. Quer ver? Pedro tem um momento que demonstra uma fé tão grande. Lá vem Jesus andando sobre a água. Aí um diz que é um fantasma, um diz que é uma assombração, um diz que é alguma coisa. Mas é Jesus. Aí Pedro diz: Senhor, se é do mesmo, permite que eu vá. E Pedro vai caminhando por cima da água. Meu irmão, que fé é essa? E a gente é assim. Tem dia que a gente está com a fé tremenda de andar por cima da água. Mas basta a gente confiar na gente mesmo, um pouquinho assim. Eu imagino quando ele estava andando que o dedo começou a molhar assim. Eu sou muita coisa, né? Imagina. Eu estou andando em cima da água. Que outro discípulo teve esse privilégio? Aí Pedro talvez achou que era muita coisa. Aí começou, cuidado. Eu não vou ficar confiando em você mesmo. Se você tem alguma coisa, essa coisa é dada por Deus, é dele. E ele vai usar para ele. E aí Pedro começa a afundar. E a gente é assim. Tem dia que a gente está pegando o céu com a mão, tem dia que a gente não ousa nem olhar para cima. E ele afundando. E se não fosse Jesus? Se não fosse a mão de Jesus? Pedro afundava. Se não fosse a mão de Jesus na nossa vida, a gente afundava. Outro exemplo. Capítulo 16 de Mateus. Jesus perguntou: olha, quem os homens dizem que eu sou? Aí um diz: tu és Elias, outro diz: tu és João Batista, outro diz: tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus: está certo, isso aí é o que os outros dizem a meu respeito, mas eu quero saber agora, quem vocês dizem que eu sou? Será que o meu colegiado de apóstolos, homens íntimos de mim, sabem quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E olha, se fosse por carne e sangue, ninguém saberia não. Aí Pedro, inspirado por Deus, diz o texto: por inspiração divina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Simão Bar Jonas. Bar é o prefixo para filho. Filho de Jonas. É a mesma coisa Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego, é filho de Timeu. É uma expressão típica da época. Você disse bem, filho de Jonas, mas não foi carne e sangue que te revelou não, viu? Foi meu pai. Porque você não teria essa revelação se não fosse dele. De novo, a gente não tem nada se não for dele. Mas tu és pedra, e sobre esta rocha edificaria a minha igreja, e as portas do inferno recebem sair. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que ligar no céu será ligado na terra. E olha, parece um crente avivado, cheio de Deus, que pega o céu com a mão. Mas no mesmo capítulo, de número 16 de Mateus, você só precisa ler um pouquinho mais na frente. É o mesmo Pedro, viu? E Jesus diz assim: importa que o Filho do Homem morra. Importa que o Filho do Homem venha morrer. Aí Pedro: não, Senhor. Não. Quem foi que disse? Pedro, viu? Não, o Senhor não vai morrer, não. Deus te livre disso. Amém, Jesus diz? Para mim, Satanás. Poxa, peraí. É o mesmo capítulo 16 de Mateus. Você prestou atenção? No início, o mesmo Pedro estava sendo usado por Deus. Não, olha, não virou de capítulo não. Não mudou de capítulo não. Foi o mesmo capítulo. Daqui a pouquinho estava sendo usado por Satanás. Diga misericórdia.
Mas se a gente não tiver cuidado, eu disse que nós somos, que Pedro é um típico exemplo de igreja. A gente é exatamente assim, se a gente não tiver cuidado. Tem dia que a gente está sendo usado por Deus, olha, é um pentecoste. Uma unção tão grande, se você colocar a mão, você tem que a sombra cura. Mas tem dia, meu irmão, cuidado. Esteja sempre orando, sempre se consagrando, sempre lendo a palavra, para não cair, para não dar brecha, para não ser. Olha, só basta uma brechinha, uma fissura. É só que Satanás precisa cuidar. Porque Pedro era crente, era homem de Deus, usado por Deus, aí deu brecha, deu lugar. Então, cuidado. Vixe, a gente somos, nós somos típicos exemplos de Pedro. É o mesmo temperamento. É o mesmo temperamento. Se não tiver debaixo da graça do Senhor, olha, se não fosse a graça do Senhor. Ou você não lembra que foi o mesmo Pedro que disse assim: Senhor, a gente vai morrer pouquinho. Foi outro não, foi Pedro. A gente, olha, eu dou minha vida pelo Senhor. Aí Pedro olhou para Deus e disse assim: Pedro, o galo não vai cantar 2 vezes antes que tu me negue 3. Não, Senhor, dou minha vida pelo Senhor. Nega 1, nega 2, nega 3. E quando ele está saindo, ele olha para Jesus. Lucas é o que nos traz, que Jesus está olhando diretamente para ele. E diz o texto que ele chora amargamente. Tenho certeza que foi aí que Pedro realmente se converteu. Mas ele era crente? Era. Mas tem crente que é assim. Está precisando de. Você sabe o que é conserto? Tem conserto com C e tem conserto com S. Conserto com C é de aliança, de pacto. É aquele conserto que Deus quer fazer com a gente. Uma aliança, um pacto, para conceder dom, para abençoar, para dar vitória, para me usar poderosamente a terra. Mas tem gente, tem crente feito Pedro, que antes de ter um conserto com C, precisa de um conserto com S, que é conserto de tratamento, de ajuste, de revisão. Tem alguma coisa que precisa tirar, tem alguma coisa que precisa renunciar. E se for alguma de vocês nessa noite, entenda, você é feito Pedro, vai ter um nome. Mas Jesus está aqui nessa noite para te dar outra oportunidade. Porque no final do capítulo 21 de João, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora teve 3 perguntas de Jesus. É bem verdade que essas perguntas não têm tanta relação com a negativa. Mas para fim didático, 3 perguntas é feito: tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Eu te amo. Eu te amo. Olha, se você vai no original, não sei se eu vou ter tempo de explicar isso, mas se você vai no original, o entendimento desse texto fica tão. No original a gente tem palavras diferentes para amor. Lembre que sua Bíblia está escrita em português, mas eles falavam aramaico e escreviam grego. No grego, a palavra amor é diferente. Tem 2, pelo menos 3 palavras para amor. A palavra ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor acima de todas as coisas, o amor sacrificial, o amor incompreensível, o amor tremendo de Deus. E tem a palavra filho, ou filéu, que é aquele amor humano, aquele amor de relacionamento entre pessoas, interpessoal, social. É um amor que é imperfeito, é um amor que não é sublime feito o amor de Deus. E aí quando Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? É ágape. Você me ama acima de todas as coisas? Você me ama como Deus me ama? Aquele Pedro responde: te amo, mas é filéu. Eu te amo imperfeitamente, Senhor. A Jesus dá outra oportunidade: Pedro, tu me ama? Mesma palavra. Você me ama como Deus lhe ama, Pedro? Aí Pedro responde da mesma forma que é respondido antes: eu lhe amo como o ser humano ama, imperfeito. Aí é interessante porque na terceira pergunta, Jesus muda a palavra. Jesus pergunta: Pedro, tu me ama realmente como o ser humano ama? Não é mais a palavra ágape, amor de Deus. Agora é a palavra filéu, amor humano. Você realmente me ama como o ser humano ama? Mesmo que seja sumando esse amor imperfeito, esse amor falho, esse amor defeituoso, esse amor que precisa de conselho, esse amor que precisa de ajuste, esse amor que precisa de alguma coisa da minha parte. Você me ama com sinceridade. Diz o texto que ele se entristece e diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo, filéu. Jesus usa 2 palavras diferentes na primeira pergunta
e usa a mesma palavra que Pedro usou na terceira. E Pedro sempre respondeu com a mesma palavra, mas para dizer que ele estava dando outra oportunidade a Pedro. Aí Jesus diz assim: pois vai, apacenta as minhas ovelhas aos meus cordeiros. Percebe como Jesus é? Ele te dá outra oportunidade. Se ele fez isso com Pedro, tão inconstante, tão imperfeito, que de novo a gente é igualzinho. Será que ele não faria isso com o mal? O servo do sumo sacerdote? Eu tenho certeza, meu pastor. Eu tenho certeza, meu pastor, que Jesus entendeu que aquele mal ali só perdeu algo físico do seu ser. Ele perdeu o sonho, ele perdeu o projeto, ele perdeu todo o planejamento. As expectativas foram perdidas. A perda foi muito grande. Sem a orelha direita, ele não podia nem chegar a ser sacerdote. Que perda irreparável. A Jesus, que é Jesus. Se você for agora para o capítulo de número 22 de Lucas, o capítulo de número 18 de João, ele relata a perda. João relata a perda. A perda de Malco não foi só uma orelha, não foi só a orelha direita. A perda de Malco foi gigantesca. Mas aí o capítulo 22 de Lucas, ele relata a restauração. Ele relata a restauração. Jesus pega aquela orelha. Primeiro ele trata com Pedro. Você vai perceber isso, né? Pedro baixa. Pedro, se eu quisesse me defender, meu pai mandava uma legião de anjos. Eu sei me defender, Pedro. Pedro andava com a espada assim, ó. Não deixa que eu veste não. Qualquer coisa, espada para cima. Incrível que é assim. Mas com Pedro Jesus sabe tratar. Tem gente que é feito Pedro, inconstante, volátil, que varia. E é com esse Jesus sabe tratar. E talvez se tiver alguém aqui nessa noite feito Pedro, Jesus, mesmo Jesus que tratou com ele, está aqui para tratar com você. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite, como mal, que teve uma perda. E uma perda que talvez para alguém é insignificante. É uma orelha direita. Talvez para alguém essa perda foi insignificante, mas você sabe a perda que você teve. Malco sabia que a perda que ele teve foi gigantesca. Acabou com sonhos, projetos, acabou com qualquer expectativa que ele podia ter de um dia ser sacerdote, de um dia poder servir a Jesus melhor. Mas Jesus que sabia disso, diz no texto de Lucas, que Jesus sacudiu. Se você tiver outra versão da Bíblia em mãos, principalmente a versão Almeida atualizada, ela vai dizer que Jesus interveio. Essa palavra é melhor. Jesus interveio, de intervir. Jesus é aquele que intervém em histórias. Jesus é aquele que faz intervenções quando necessário. Intervir. Olha, pelo curso natural da história, talvez pelo sonho que você tem, os planejamentos que você tenha, iria levar para outro rumo, outra trajetória. Ou talvez até por alguém que queira ver a sua ruína, que queira ver algo ruim para você, algo devastadoso para você, já tinha decretado, já tinha idealizado, já tinha dito assim: você, o caminho é esse aí. Não tem como sair disso. Não tem como melhorar, não tem como dar certo, não tem como ir para lugar nenhum bom, não tem. A Jesus. Olha, não cabe ninguém querer botar ponto final na história que Jesus só tem vírgula. Porque quando tiver vírgula, Jesus ainda continua escrevendo. E Jesus intervém. Jesus pega aquela orelha e cura a orelha de Paulo. Olha, esse sinal que Jesus faz é muito significativo. Jesus estava dizendo para a gente assim: eu não só estou curando, restaurando a saúde física dele, a audição. Isso já é um ganho então. Veja, se ele estava agora com a orelha de volta no lugar, e eu tenho certeza, viu, que Jesus não é médico que deixa a cicatriz, deixa a postura, deixa a boca, porque ele não faz isso não. Jesus deixa melhor até de como nasceu. Porque Jesus faz por excelência. E aí esse homem não teria mais defeito nenhum. E agora, por Levítico capítulo 21, ele poderia de novo continuar servindo ao sacerdote. Mas entenda,
que as implicações aqui, os desdobramentos aqui são maiores. O fato daquela orelha direita estar no lugar de novo significava, para o Levítico capítulo 8, que esse homem tinha suas esperanças, seus sonhos, seus projetos, seu planejamento, e porventura um dia ser sacerdote, tudo restaurado. Percebe como Jesus trabalha? Jesus não só trabalha na dimensão humana, essa dimensão física, essa dimensão palpável, visível, não. Jesus trabalha muito além. Olhe, os planos de Deus não são os teus planos. Os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Os sonhos de Deus para você não são os seus sonhos, são melhores. E é por isso que às vezes alguém tira a orelha direita, dizendo assim, pronto, acabou. Não tem como perder a orelha direita, não tem como realizar aquele sonho, aquele projeto, aquela idealização, aquele planejamento, não tem como. Mas Jesus intervém em história. Ele coloca a orelha direita no lugar. Eu não sei se para você a orelha direita significa alguma coisa da área material, da área espiritual, na área familiar, no casamento, com o cônjuge, com o filho, com a família, com o emprego, com o que for. Para Jesus não importa. Importa que nesta noite ele chega e traz para mim e para você. Ele intervém nas histórias. Ele coloca a orelha direita no lugar e restaura sonho, restaura projeto, restaura as ambições e desejos, planejamento. Ele restaura. Jesus restaura. Receba essa palavra nessa noite. Jesus está restaurando nesta noite sonho, projeto, desejo, anelo que esteja de acordo com a vontade dele. Talvez a sua vontade, o seu desejo tenha sido outro. Talvez o seu plano era outro, que desagradava ao Senhor, que não estava de acordo com a vontade do Senhor. E Ele permitiu que você perdesse uma orelha direita. De novo, eu não sei o que é a orelha direita na tua vida, não me importa. Mas se Ele permitiu, Ele está dizendo essa noite, eu vou restaurar. Para trazer você para o teu quero. O lugar que eu quero, o sonho que eu tenho para você, o desejo que eu tenho para você, o anelo que eu tenho para você, é o que Ele quer para a gente, não o que a gente quer para a gente. Não é, irmão? Olha, no dia que você entender isso, no dia que você entender isso, quando você nasceu bem nasce feliz. E Jesus restaurou a esperança daquele homem. Jesus é a restauração nesta noite para a vida de alguém. Esta noite Jesus restaura a esperança de alguém. Essa noite Jesus restaura alguma coisa na vida de alguém. Eu podia enumerar aqui, olha. Eu podia enumerar aqui diversos exemplos, diversas passagens que falam de restauração. Como Jesus interveio na vida de alguém e restaurou. Capítulo 8 de Mateus, Jesus termina o sermão do monte e desce. E tem um leproso esperando ele. Senhor, se tu quiser, pode me tornar limpo. E Jesus diz, eu quero. Jesus toca nele. Jesus toca nele. Ele diz, eu quero, seja limpo. Imediatamente, viu? Imediatamente. Olha, quando Jesus quer fazer, é imediatamente. Talvez se fosse pelo tempo de alguém que não quer ver Jesus trabalhar na tua vida, poderia demorar. Mas quando Jesus quer, é imediatamente. E ele toca. E o leproso fica são, curado, restaura a saúde física daquele homem. Mas perceba, Jesus não só trabalha na área física, não. Talvez você esteja precisando de alguma coisa